Seika era o exorcista mais poderoso que existia, até ser traído, então ele decidiu se reencarnar para viver em paz. Contudo, tudo muda quando ele desperta poderes de sua vida passada, e assim ele começa a detonar inimigos de dia e malfeitores à noite. Essa história começou há muitos anos, num mundo onde Seika era um exorcista com poderes absurdos. No entanto, por ter acumulado tanto poder, os humanos passaram a temê-lo e enviaram seu aluno favorito para dar um fim nele. Isso fez Seika perceber que ainda possuía uma fraqueza, então ele usou um poderoso feitiço de reencarnação para recomeçar sua vida num novo mundo. Após renascer na família de um duque muito influente, o pai de Seika, Blaze, o posiciona num círculo mágico para determinar sua afinidade com a magia. Depois que Seika não consegue ativar nenhum dos elementos, seu irmão mais velho, Glai, o chama de camponês inútil que só teve a sorte de carregar o sobrenome deles porque o papai Blaze não conseguiu segurar na periquita. Contudo, Seika sabe que não consegue usar magia porque ainda pode utilizar seus poderes de exorcista de sua vida anterior. Então ele se dirige para o lado de fora e transforma vários shikigamis de folha em animais, despachando-os para explorar e aprender mais sobre este novo mundo. Anos mais tarde, é o dia de seu aniversário, mas ninguém o celebra, pois sua mãe era uma das amantes de Blaze, e ele ainda é tratado como um escravo ilegítimo. Um dia, quando Blaze decide treinar Glai e seu filho mais velho, Ruff, Seika pergunta se pode ao menos assistir, e finalmente lhe é concedida a permissão. Ruff acerta o primeiro tiro num alvo, e depois que Glai faz o mesmo, ele começa a caçoar de Seika, perguntando se ele quer uma chance para provar seu valor ao pai. Ruff tenta impedi-lo, mas Seika concorda, e após pegar a varinha de Glai, ele conjura uma chama azul que oblitera por completo o alvo. Depois que o queixo de Blaze cai de espanto, ele comenta que existem casos raros em que pessoas nascidas sem magia aprendem a conjurar feitiços poderosos. Diante disso, Seika pergunta se ele pode estudar magia na academia real que seus irmãos irão frequentar. Mas Blaze recusa e afirma que ele só poderá ter um tutor particular. Conforme os meses vão passando, Seika continua absorvendo o máximo de conhecimento possível sobre este novo mundo. Eventualmente, ele se torna forte o bastante para invocar um dos poderosos Ayashikes chamado Yuki, a quem ele havia subjugado em sua vida passada. Assim que Yuki aparece, ela pula toda animada em sua varinha mágica e começa a tagarelar sem parar sobre o quanto sentiu a falta dele. Para evitar ser exposto, Seika pensa em mandá-la de volta, mas então ela se transforma numa familiar raposa e promete permanecer oculta a todo momento. No dia seguinte, Seika flagra Glai dizendo a Ifa para ir ao seu quarto mais tarde para um treinamento especial. Então ele intervém para protegê-la e, sem esforço algum, bloqueia o soco patético de Glai. Depois que Glai se retira, Ifa agradece Seika antes de pedir sua ajuda e levá-lo para ver uma criatura que estava ferida. Ela deseja que ele a salve, mas Seika a faz desviar o olhar para que ele possa usar um poderoso feitiço de transferência. Depois que a criatura corre para longe, Ifa começa a encher Seika de elogios, mas ele consegue sentir que ela também possui habilidades. Ifa imediatamente tenta disfarçar com uma risada, mas quando Seika a manda parar de fingir, ela invoca um monte de orbes flutuantes chamados elementais e explica que eles às vezes a auxiliam nas tarefas domésticas. Isso faz Seika perceber que ela possui poder suficiente para se tornar sua aliada, então ele a ensina a controlar uma chama elemental. Eles então passam os meses seguintes treinando sempre que surge uma oportunidade. Cerca de um ano depois, Seika suporta mais um aniversário sem grandes emoções, mas no caminho de volta para dentro, Glai e Ruff o interceptam para perguntar se ele quer participar do treinamento de espada deles. Glai diz que ele deveria estar animado, afinal só o exército aceitaria um perdedor sem poder como ele. Nesse exato momento, os servos invadem o local para avisá-los que um monstro gigantesco está indo direto para a propriedade. Depois que eles abrem as janelas e percebem que é uma besta superpoderosa chamada Tritão Ancião, Glai começa a correr desesperadamente para salvar a própria vida. Por que você está correndo? Por que você está correndo? Enquanto Ruff diz a todos os outros para se refugiarem mais fundo na mansão. Seika, por outro lado, corre para o lado de fora porque Ifa está em sério perigo. Felizmente, ela usa a chama elemental para bloquear o ataque do Tritão Ancião, o que pega Seika de surpresa. Enquanto ela se afasta para uma distância segura, Seika atrai o Tritão Ancião para a frente da propriedade. Ruff vê isso e pensa que Seika está prestes a ter um funeral antecipado, mas então Seika libera uma chama venenosa que aniquila o Tritão Ancião. Após um breve momento de choque, todos na mansão começam a encher Seika de elogios, enquanto Glai continua se mijando de medo debaixo de uma mesa. Blaze consegue voltar a tempo de presenciar a lendária derrubada de Seika, então ele organiza um grande banquete para celebrar. Enquanto eles estão comendo, ele pergunta a Seika como ele sabia usar a chama venenosa, e Seika afirma que simplesmente leu sobre isso há pouco tempo. Blaze então elogia seus esforços e decide recompensá-lo, então Seika pede permissão para estudar na renomada Academia de Magia de Lodônia. Depois de recordar todo o tempo em que viu Seika estudando, Blaze concede o pedido, chocando Glai, que imediatamente tenta argumentar a respeito. Nesse exato momento, Seika pergunta se Ifa também pode acompanhá-lo até a academia, mas Blaze recusa veementemente, alegando que ela não possui talento mágico algum. Contudo, depois de pedir uma chance para provar sua utilidade, Seika instrui Ifa a usar os elementais de fogo exatamente como eles vêm praticando. Depois que ela consegue usar com sucesso um feitiço de fogo de nível médio, Blaze finalmente concorda em deixá-la ir para a academia também.
Blaze imediatamente o recorda que a família deles jamais enviou 2 filhos pelo mesmo caminho, e que ele foi o primeiro a receber permissão para estudar na academia. Blaze concorda que 2 irmãos não podem fazer a mesma coisa, mas então ele manda Gly se juntar ao exército já que ele tem mais músculos do que miolos. Furioso, Gly argumenta que ele merece ir para a academia muito mais do que Seika, até que Blaze aponta a maneira como ele passou o último ano inteiro arrumando confusão com seus amigos. Gly então desafia Seika para um duelo, a fim de decidir quem terá o direito de estudar na academia. Depois que Seika aceita, Blaze decide realizar o duelo ao meio-dia de amanhã, e eles não terão permissão para usar feitiços de alto nível ou espadas de verdade. Horas mais tarde, Yuki pergunta a Seika se ele está preparando novos Shikigamis para dar um fim em Gly, mas ele responde que não vai chegar a esse ponto. Depois de ouvir uma batida na porta, ele abre e fica surpreso ao ver Ruff, que então lhe entrega um presente de aniversário. Ruff também se desculpa por não ter sido um irmão mais velho melhor ao longo de todos esses anos e diz que, na verdade, ele simplesmente não sabia como se comunicar de forma adequada. Depois que Seika aceita o pedido de desculpas, Ruff também pede a ele para pegar leve com Gly antes de partir. Seika então retorna para sua cama com a caneta de vidro e escuta Yuki, que admite que Ruff não é tão ruim quanto os outros completos perdedores desta família. Nesse exato momento, Seika sente algo estranho e diz a ela para se esconder antes que um poderoso feitiço de vento arrebente as janelas. É Gly, e ele quer ter o duelo imediatamente, então Seika o encontra do lado de fora e pergunta se ele realmente deseja fazer isso. Depois de dizer a Seika para esquecer a academia, Gly afirma que eles precisam continuar até que ele aceite a derrota e desista de sua vaga na academia. Ele também comenta que Seika teve sorte que o Tritão Ancião apareceu bem na hora certa para fazê-lo parecer forte. Assim que Seika concorda com o duelo, Gly libera um feitiço de fogo de alto nível, mas Seika o recebe como se fosse uma cócega insignificante. Enquanto Gly ataca com feitiços cada vez mais fortes, Seika cria uma barreira de luz para bloqueá-los antes de usar um Shikigami para paralisar por completo o corpo de Gly. Ele então simula a sensação de um braço quebrado até que Gly se renda e desmaie. Quando Yuki diz que pode ser perigoso mantê-lo vivo depois de ter usado alguns de seus verdadeiros poderes, Seika lembra que Ruff já implorou para ele pegar leve com aquele completo idiota de cérebro lento. Ele então se recorda de quando Gly o chamou de sortudo e dá um sorriso de canto, pois ele vinha planejando essa noite em particular há mais de 6 meses. Naquela época, ele invocou outro poderoso Ayashiki chamado Bongs, e o encarregou de localizar o Tritão Ancião e expulsá-lo de seu ninho. Enquanto ele levanta Gly, Yuki pergunta por que ele simplesmente não pega o que quiser, já que os humanos neste mundo são tão fracos, então Seika lembra que esses mesmos humanos fracos o derrotaram em sua vida anterior. Desta vez, ele deseja se tornar um deles e aprender absolutamente tudo o que for possível para garantir que jamais possa ser derrotado novamente. Várias semanas mais tarde, ele e Ifa se aprontam para a viagem a Lodônia, e Ruff percebe que ele manteve Ifa acordada a noite inteira estudando. Depois que Ruff transmite uma mensagem de Blaze, eles entram na carruagem, e Seika presenteia Ifa com um colar repleto de pedras mágicas para que ela possa atrair ainda mais elementais para si. Alguns dias depois, Seika fica enjoado por estar na estrada por tempo demais, mas então Ifa diz a ele para se animar, pois eles estão finalmente nos arredores da cidade acadêmica. Pouco tempo depois disso, eles encontram uma pousada para passar a noite, e Seika diz a Ifa que conseguiu um quarto bem ao lado do dele para que ela não precise se preocupar com a acomodação. Contudo, depois de lembrá-lo que ela agora é sua escrava pessoal, Ifa pergunta se ela deveria fazer uma visita especial ao quarto dele esta noite. O nerd inexperiente pensa que ela está falando sobre planos para o jantar, então ele diz a ela para não se preocupar, pois ele já está de bucho cheio. Depois que ela se retira, Yuki fica furiosa e diz que Ifa está apenas tentando devorar o bolo de carne dele, mas Seika ignora isso e diz que ela não pode, de forma alguma, saber o que Ifa realmente quer. Yuki insiste que ela só quer dar uns pegas e diz a Seika para passar um tempo aprendendo sobre garotas, porque ele claramente não tem a menor ideia do que o espera na academia. No dia seguinte, já na academia, Seika nota uma estranha poça de magia, mas decide ignorá-la para que possam dar início ao exame. A examinadora, Karen, então explica como o orbe mágico os avalia com base nos elementos pelos quais eles possuem uma afinidade. Depois que Ifa coloca a mão e ativa os elementos de vento e fogo, Seika coloca a dele e não consegue despertar absolutamente nenhum dos elementos. Os outros alunos imediatamente o acusam de usar as conexões de sua família para entrar na academia, o que deixa Ifa bastante chateada. No momento seguinte, uma plebeia chamada Amo se aproxima e quase explode o orbe com suas habilidades mágicas latentes, apenas para ajudar Seika a superar este ponto. Ele a agradece, mas ela o manda guardar o agradecimento, pois ela também detesta nobres ricos que usam conexões para burlar o sistema. Depois que ela o manda ficar fora do caminho dela e se retira, Seika percebe que ela é alguém que ele conheceu em sua vida anterior. Após eles completarem os exames escritos, Ifa fica preocupada que ela talvez não passe. Então Seika a instrui a focar no exame prático. Ele então avista a Mu passando com uma espada, e isso o deixa bastante curioso, pois ela já é incrivelmente poderosa mesmo sem uma. Minutos mais tarde, todos se dirigem para os exames práticos, e o professor Cordell explica que eles devem atacar o maior número de alvos possível com suas habilidades.
Depois que vários alunos usam os únicos elementos pelos quais possuem afinidade, Ifa se aproxima e usa a chama elemental para incinerar seu alvo. Isso já choca a todos que estão assistindo, já que seu nível de magia é baixíssimo, mas então ela vai um passo além, liberando um poderoso feitiço de vento que oblitera por completo o próximo alvo. Vendo a expressão chocada nos rostos de todos, ela se desculpa por ter exagerado e pergunta a Seika se o desempenho foi bom. Seika então luta para conter as lágrimas, pois ele jamais esperou que sua aluna se tornasse tão poderosa em um período de tempo tão curto. Com isso, ele se adianta para sua vez, e todos esperam uma exibição humilhante, já que ele não possui absolutamente nenhuma habilidade mágica. Contudo, quando ele usa suas chamas azuis para incendiar o primeiro alvo, os queixos de todos caem no chão de tanto choque. Seika mal se abala com isso e cristaliza o próximo alvo com um feitiço que Cordell jamais havia presenciado antes. Desta vez, Cordell pede um tempo e pergunta o que raios ele acabou de fazer. Então Seika inventa um nome para o feitiço, já que ele não pode revelar a eles o que realmente fez. Para seu alvo final, Seika começa a dobrar a água como se tivesse acabado de desbloquear o estado Avatar e age como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Enquanto Cordell e os outros alunos se perguntam que tipo de aberração ele é, Ifa, por outro lado, fica super animada ao ver que seus imensos poderes finalmente fizeram os haters calarem a boca de vez. Mais tarde naquele mesmo dia, Karen se encontra com Cordell para discutir os resultados do exame, e depois que ele explica o que Seika e Ifa realizaram, ela fica chocada, pois suas habilidades nem deveriam ser possíveis para pessoas com um nível de magia tão baixo. Contudo, Cordell afirma que o mais surpreendente foi sua aluna, Amo, que facilmente destruiu alvos utilizando todos os elementos. Diante disso, Karen comenta que ela pode ser a heroína das lendas, aquela que está destinada a derrotar o temível Rei Demônio. Alguns dias depois disso, os resultados são finalmente divulgados, e Seika fica chocado ao ver que ele se classificou abaixo de Ifa. Mais dias se passam, e eles finalmente recebem as boas-vindas oficiais como estudantes da academia. Naquela noite, eles comparecem à cerimônia de entrada, mas Ifa avista um monte de elementais sombrios voando por toda parte. Eles decidem segui-los e avistam um enorme círculo mágico, o que deixa Ifa bastante inquieta. Seika também sabe que algo estranho está acontecendo, então ele diz a Ifa para ignorar, enquanto secretamente libera um Shikigami para ficar de olho na situação. Minutos mais tarde, eles se juntam a todos os outros no salão, e enquanto Seika se empanturra de comida, Amu sobe ao palco para se dirigir a todos como a representante deles para o ano. Nesse exato momento, Seika sente o círculo mágico se ativando e se prepara para uma luta, bem antes que um grupo de demônios menores arrebente as portas. Enquanto todos entram em completo pânico, alguns dos professores tentam lutar contra os demônios e quase são feitos em pedacinhos, mas Amu bloqueia o ataque e manda os fracos sumirem dali. Enquanto ela luta contra eles, Seika percebe que os demônios estão se movendo muito mais devagar do que deveriam, o que lhe indica que alguém os está controlando ali por perto. Usando o Shikigami de antes, ele avista o Conjurador e diz a Ifa para correr se ela não puder lutar, pois ele precisa ir resolver uns assuntos. Usando um feitiço de teletransporte, ele alcança o demônio, que então o elogia por ter culhões suficientes para enfrentá-lo sozinho. Contudo, ele ainda chama Seika de estúpido e envia 3 demônios em sua perseguição. Depois de facilmente aniquilar os 2 primeiros, Seika sela o terceiro para seu uso pessoal em um momento posterior. Isso faz o demônio Gul perceber que ele não está lidando com um estudante qualquer. Enquanto Seika continua com um sorriso de canto, Gul libera uma barragem de ataques, mas Seika os evade com facilidade até que Gul teletransporta uma das espadas e quase arranca a cabeça de Seika. Sentindo o perigo iminente, Seika decide levar a sério, mas depois que ele desvia de mais um ataque, Gul se teletransporta e arranca um dos braços de Seika no processo. Apesar de tudo isso, Seika apenas sorri e finalmente pergunta a Gul o que ele realmente deseja. Gul então diz que está caçando o herói lendário destinado a derrotar o Lorde Demônio. Seika pergunta se ele está falando sobre as histórias que foram passadas ao longo dos anos, mas Gul o chama de completo tolo por pensar que a lenda é apenas uma invenção. Ele garante a Seika que o herói é real e que dizem ser uma garota ruiva superpoderosa. Isso faz Seika soltar o nome de Amu, então Gul o agradece por ter tornado a busca muito mais fácil. Ele então decepa a cabeça de Seika, e mais uma vez, o elogia por ser um excelente lutador. Contudo, enquanto ele se vira para partir, Seika se restaura como se absolutamente nada tivesse acontecido. Gul imediatamente acerta outro golpe sólido, mas Seika se revive mais uma vez, então Gul promete continuar até que ele caia para valer. Desta vez, no entanto, Seika ataca com um poderoso feitiço de água antes de invocar um Ayashiki de raio para finalizar o trabalho. Apesar de tudo isso, Gul sobrevive e consegue esfaquear bem no braço de Seika, mas este era apenas o plano de Seika para conseguir tê-lo perto o suficiente. Depois de enfraquecê-lo, Seika invoca Mizuchi, um Ayashiki dragão extremamente poderoso, que então transforma o demônio em um lanche rápido para a noite, para a noite. No momento seguinte, Seika percebe que Mizuchi deseja escapar, então ele libera seus Shikigamis para arrastar o dragão furioso de volta para sua dimensão prisional. Depois que Yuki finalmente aparece e explica que se escondeu para evitar atrasá-lo, eles retornam ao salão da festa, onde Amu empilhou todos os demônios menores como se fossem dominós. Ver isso faz Seika perceber que ele só quer protegê-la das sombras, para que ela possa brilhar e ter os holofotes como a mais forte deste mundo. Um mês após o ataque demoníaco, Seika aparece na academia, apenas para ser imediatamente recebido por Ifa. Seika tem um único objetivo nesta nova vida, que é fazer amizade com alguém forte e colher todos os benefícios, como um parasita de carteirinha.
Ele tenta fazer amizade com Amu, porque ela é a chefe final dos alunos no momento. Então ele a cumprimenta, mas ela é bem fria e pede pra ele calar a boca pra todo o sempre. Seika e Ifa continuam caminhando pra aula quando, de repente, um pote surge acima deles e se vira. Eles quase são cozidos, literalmente, até que Seika usa algum tipo de jutsu de substituição de papel para teletransportá-los para fora bem a tempo. O professor Cordel surge em sua janela e se desculpa por estar brincando com sua comida, explicando que é uma mistura bem nojenta de sangue de monstro e minerais para suas pesquisas. Ele tentou movê-lo com magia, mas falhou miseravelmente porque é um usuário de magia de luz, então ele não é exatamente a pessoa mais brilhante quando o assunto é magia das trevas. Ele se desculpa novamente e se retira, então Seika e Ifa finalmente chegam à aula. Na aula, o professor anuncia que o aniversário da academia está se aproximando, então os dois melhores alunos, Amu e Ifa, precisarão ajudar com um ritual. Eles terão que levar a nova lista de estudantes para um templo na floresta e fazer com que ela seja devidamente abençoada. Seika pensa que é muito arriscado, lembrando-se da luta contra demônios que houve lá e pergunta o que acontece se um aluno se recusar, e o professor responde que se for esse o caso, então ele será o próximo na fila. Seika diz a Ifa para ceder sua vaga, o que choca os outros alunos, mas ele afirma que um escravo não deveria, de forma alguma, lidar com algo tão importante. Depois que a aula termina, ele se desculpa com Ifa, e ela percebe que ele está apenas tentando desviar a atenção de Amu, de quem todos estão lentamente começando a sentir um certo ressentimento depois da luta contra os demônios. Ifa se pergunta se Amu é o tipo dele, e Seika diz que ele está apenas tentando ser amigo dela porque ela é de longe a mais forte. E Ifa fica com ciúmes e diz que ela também pode se tornar forte, mas Seika explica que Amu será tão, mas tão forte que todos a temerão e a glorificarão ao mesmo tempo. Alguns dias mais tarde, Seika pega a lista e se dirige para a floresta com Amu. Amu está desconfiada, pensando que ele está dando em cima dela, mesmo já tendo a Ifa, mas Seika diz que é apenas um grande mal-entendido e que não há absolutamente nada acontecendo. Então ele definitivamente não está construindo um harém de poderosas magas. A cabeça de Amu de repente começa a doer, e Seika nota um círculo mágico que subitamente os arrasta para dentro de uma masmorra. 3 homens lagarto aparecem, mas Amu corre para cima deles com uma bola de fogo e os aniquila como se fosse um mero aquecimento de bote. Um ogro surge atrás dela enquanto ela ainda está ocupada farmando aura, mas Seika imediatamente esmaga a cabeça dele com um pilar de madeira antes que qualquer aura pudesse ser perdida em combate. Amu se pergunta onde raios ele conseguiu aquele feitiço, então ele diz a ela que é um treinamento de Lampróbio. Depois disso, eles começam a explorar a masmorra, e Seika ilumina o caminho com talismãs que ele cola no teto. Yuki pergunta a ele o que ele está aprontando, e ele diz que está deixando um rastro para que seu Shikigami, que está acima do solo, possa com sorte encontrá-los e ajudá-los a escapar. Nesse exato momento, mais monstros aparecem, e Amu fica furiosa novamente, mas ela se encontra desprevenida e acaba sendo nocauteada. Então Seika corre para a frente, esfaqueando os monstros com estacas de madeira. Vendo que Amu está completamente nocauteada, ele invoca uma centopeia gigante que aniquila o resto dos inimigos. Depois de algum tempo, Amu acorda e fica chocada ao ver que todos os monstros estão mortos. A cabeça dela ainda dói, mas Seika levanta uma barreira, o que a alivia consideravelmente. Ele diz que a barreira bloqueia maldições e pergunta quando a dor de cabeça dela começou. Ela responde que é desde que ela entrou na academia, mas ela não encontrou marcas visíveis, então provavelmente não se trata de uma maldição. Seika diz que algumas maldições se escondem em lugares que ela não consegue ver, o que a deixa bastante preocupada. Ela pede para ele se virar para que ele não veja alguns recursos premium caríssimos de graça, então ela se despe para que ele possa verificar, mas ele ainda não encontra absolutamente nenhuma marca. Ele diz que pode estar escondido de uma forma diferente, e já que a barreira o impede, tem que ser algum tipo de maldição. Amy se pergunta se vai ficar presa na barreira para sempre, mas Seika faz uma cópia dela com um fio de cabelo, e a maldição não a afeta mais. Eles sentam e conversam, e Amu pergunta sobre Ifa, dizendo que ela está apaixonada por ele, mas Seika diz que são só família, o que Amu acha hilário. Porque um nobre chamar uma escrava de família é o auge da vergonha alheia de contos de fadas. Seika diz que sempre foi tratado como um estranho, e Ifa foi a única que agiu normalmente com ele. Amu então fala um pouco da família, mas é um assunto delicado, então Seika pergunta o que ela gosta de fazer, e ela diz, lutar. Ela ama lutar desde pequena, mesmo que os pais achassem estranho, e a maioria tinha medo de se machucar ou ser mandada de volta pro criador. Uma vez, ela estava num grupo onde metade foi aniquilada, mas ela queria mais, e todo mundo achou que ela era uma maluca. Ela veio para a academia para ficar mais forte, achando que se fosse a mais forte, lutar ficaria chato, e ela seria normal. Depois de lutar com os demônios, ela se divertiu demais, e acha que está estragada, mas Seika diz que ela está bem, e ela agradece por deixá-la desabafar. Seika encontra a saída da masmorra, e eles chegam à sala do chefe, onde encontram a cobra chefona. A cobra cospe ácido em Seika, mas Amu a distrai com sua lança de vento. Seika a prende com uma lança de metal, e Amu joga uma bola de fogo, causando uma reação em cadeia e explosão, então a apunhala na cabeça, finalizando-a. Depois, Amu abraça Seika e eles encontram uma espada que Seika dá a Amu, enquanto ele pega um anel mágico. Eles escapam e contam à professora o que aconteceu, mas ela não sabia que havia uma masmorra sob o templo, e como o círculo mágico sumiu, não conseguem achar o culpado. Mais tarde à noite, Seika visita o professor Cordel para dizer que a casa caiu. O
professor fica surpreso, achando que apagou todas as provas. Seika manda ele largar de mão o Harry Potter e mostrar a verdadeira forma, porque ele é só um humano trabalhando para demônios. Cordell se gaba da maldição, mas Seika diz que já jogou esses jogos antes, então ele a vira de volta para Cordell, que começa a sangrar. Seika fica meio impressionado por ele ter feito uma maldição do zero, mas maldições são a praia dele como exorcista. Depois Ryuki pergunta como ele sabia que o professor era o culpado, então ele explica que seu Shikigami encontrou pólen só de flores perto do círculo mágico. Agora que resolveu o problema, ele espera poder finalmente agir como um estudante normal. No dia seguinte, ele dá a Ifa o anel mágico para ajudar Ksupa a atrair espíritos elementais. Amu aparece e Seika tenta ser amigável de novo, mas recebe a mesma reação de antes, deixando-o confuso sobre entender as mulheres nesta nova vida. Depois de um ano inteiro, Seika e os colegas são alunos do segundo ano agora, e a academia faz um banquete para celebrar. Amu agradece a Ifa por ajudá-la a estudar o ano todo, e está feliz por poder aproveitar a comida e não um rodízio de maldição demoníaca. Enquanto isso, Seika observa a escola toda com seus talismãs, mas nenhum demônio teve culhões para atacar ainda. Quando o vice-diretor se aproxima e diz para ele e Ifa verem a diretora, Amu brinca que ele finalmente vai ser expulso, mas Seika tem um mau pressentimento. Enquanto isso, uma jovem estudante observa das sombras, bancando a ninja numa escola cheia de magos. Na noite seguinte, a caminho da diretora, Ifa se pergunta como ela é, já que o vice-diretor basicamente comanda tudo. Eles entram no escritório e veem uma anã, que diz que esperava que Seika fosse um pirralho arrogante. Seika diz que está surpreso que um dos 7 anões comande a academia, mas ela diz que não gosta desse termo. O comentário de Seika lembra a diretora do tio dela, mas ela vai direto ao ponto e diz que quer que ele entre no torneio de esgrima. Ela chama outra estudante Mabel e explica que a academia tem 2 vagas, então quer que ele vá com ela. Mais tarde no almoço, Amu ouve isso e fica chocada por não ter sido escolhida. Já que ela tem carregado lutas mais que um jogador pay-to-win apelão, ela pergunta por que estão entrando num torneio de espadas, e Ifa diz que magia é permitida este ano. Amu ainda não acredita que não foi escolhida, mesmo sendo boa com espada e magia. Seika sente que ela está evitando mandar alguém forte demais para não perdê-los para a guarda real. Amu então pergunta por que ele foi escolhido em vez de Ifa, e Seika diz que não é tudo isso, mas Amu não cai nessa. Mais tarde, enquanto caminham pelo jardim, eles falam sobre Mabel, e Amu assume que ela é uma nobre que conseguiu a vaga por conexões de nepotismo malucas. Enquanto conversam, Mabel aparece de repente e diz que Amu não foi escolhida porque é fraca. Amu fica brava na hora e pega espadas de treino de uns doidos por perto, desafiando-a. Elas tomam suas posições, e Seika percebe que Mabel parece tão confiante quanto Amu com a espada. Ifa se pergunta se deveriam pará-las, mas Seika quer assistir, então ele começa a luta. E Amu ataca primeiro, mas Mabel bloqueia fácil e contra-ataca. Amu é dominada imediatamente e cai no chão. Mabel zomba dela e Amu reclama que ela usou magia. Mabel diz que Amu é fraca porque espera segundas chances, e também avisa Seika para desistir do torneio se não for levar a sério. Seika agradece pelo aviso e ela sai com toda a aura que Amu apostou. Ifa então verifica Amu, que se levanta e diz que já se decidiu, e logo depois, Seika viaja com Mabel numa carruagem para a capital. Seika se pergunta por que Ifa e Amu estão vindo junto. Ifa diz que vai como serva dele, e Amu está feliz de estar lá, mesmo sem permissão da escola. Como sempre, Seika começa a passar mal na estrada, e Mabel o chama de patético. Amu diz pra ela respeitar os mais velhos, mas Mabel revela que tem a mesma idade deles, só que se matriculou um ano depois. Ifa revela que também se matriculou um ano depois, então é mais velha que todos, e agora Amu entende por que ela tem aquela comissão de frente. Mabel diz que a academia é decepcionante porque todo mundo age sem se importar com nada, mas Seika ativa o modo Sherlock e diz que todos ainda estão crescendo. Eles finalmente chegam à capital, e Seika ainda está enjoado da viagem. Ifa sugere que ele vá descansar na estalagem, mas Seika insiste em chegar na arena primeiro para ver a chave do torneio. Minutos depois, ele verifica e vê que se ele e Mabel continuarem ganhando, eles se encontrarão nas semifinais. Depois de confirmar, ele finalmente vai para a estalagem descansar. Ifa quer ficar com ele, mas ele diz para ela ir explorar a cidade com Amu. Amu brinca que ele precisa do tempo especial dele sozinho, mas ele manda ela parar de ser estranha. Depois que elas saem, Seika decide descobrir por que a academia o escolheu em vez de Amu. No dia do torneio, o anunciante explica que magia agora é permitida, então cerca de metade dos lutadores são magos. Todo lutador ganha um amuleto especial que absorve dano, e se quebrar, eles voltam pro lobby do jogo. Seika entende na hora que é só uma segurança para não virarem churrasquinho e estragar o evento, já que mortos não divertem a galera. Seika entra na primeira luta e o oponente é um ex-nobre mercenário chamado Cão Louco Veloz, um espadachim puro, conhecido pela velocidade e problemas de raiva. Foi expulso da família por mau comportamento, então está feliz em lutar com Seika, já que odeia nobres e quem nunca beijou na boca. O espadachim despreza magos, dizendo que os feitiços são lentos, mas Seika diz que ainda está enjoado, e o cara acha que ele está dando desculpas. A luta começa, e o cara apunhala Seika na hora.
Por um segundo parece que ele o nocauteou de primeira, mas Seika usa um talismã e aparece atrás dele. Então ativa outro feitiço e joga o cara pra fora do ringue. Seika vence e a multidão fica confusa porque acabou tão rápido que mal processaram o que houve. Seika percebe que talvez precise se segurar mais, já que terminar lutas em um golpe o faz se destacar demais. Mais tarde, quando está sozinho, Yuki aparece e pergunta até onde ele planeja ir, avisando para não se destacar muito. Ela também diz que ele está usando muitos talismãs, mas ele diz que precisa, já que está constantemente vigiando Amo e Ifa. Na próxima luta, é um cara chamado Bellum contra um tal de Kyle, um guarda que trabalha para os mercadores Rugrok. A luta começa e Bellum se prepara, mas de repente percebe Kyle o encarando. Seika sente na hora que algo está errado e Kyle avança devagar enquanto Bellum fica paralisado como se tivesse dado lag no meio da luta. Kyle se aproxima e o apunhala, e a multidão fica chocada por um momento, mas depois torce mesmo assim. Seika foca em Kyle e percebe que ele tem um olho do mal, uma habilidade apelona que o permite amaldiçoar pessoas só de olhar. Momentos depois, Seika entra na segunda luta, e o oponente é um golem gigante chamado Labanari, o marionetista, que parece existir só para dar trabalho para mago. Seu mestre começa a se gabar, dizendo que o golem foi feito para anular magia. Então Seika não tem escolha a não ser se render agora para evitar o vexame. Mas logo depois da luta começar, Seika secretamente invoca um de seus demônios, Doninha Foice, e ele fatia o golem como se fosse o Samurai Jack dando show. Então ele desaparece antes que alguém perceba. Para quem assistia, parecia que Seika só dobrou o ar e o mandou embora. Então a mulher fica confusa, já que seu monstro antimago acabou de ser deletado por um mago. Seika diz que ela deveria se render, e ela faz na hora, o que o declara vencedor. Depois da luta, enquanto ele entra no túnel como um campeão, ele diz a Yuki que foi uma luta apertada, mas Yuki fica confusa, já que foi resolvida em 5 segundos, tipo um aquecimento. Seika diz que invocadores são banidos do torneio, então se alguém notasse seu demônio, ele seria desclassificado, ou seja, cometeu uma atividade demoníaca ilegal e se safou. Ao voltar, Ifa se preocupa ao ver a brutalidade de Kyle, e acha que Seika deveria desistir antes que algo ruim aconteça. Seika diz que vai ficar bem, já que faz atividades demoníacas suspeitas há anos, mas Amu reclama que as lutas dele acabam rápido demais e são chatas. Já que ele apaga oponentes como se fossem figurantes fracos, Amu pergunta se ele planeja entrar para a Guarda Imperial se vencer, mas Seika diz que vai recusar. Amu se sente aliviada ao ouvir isso, mesmo tentando esconder, e Seika diz que não tem garantia de vitória, mas Amu nem consegue imaginá-lo perdendo. Mabel entra na luta dela contra Taolo, um mago da Terra. Ele ataca com explosões de rocha, mas Mabel as fatia. Ele tenta magia mais forte e cria paredes para se defender, mas Mabel continua destruindo-as com suas adagas como se fossem de papel. Amu se pergunta como ela faz isso, e Seika percebe que ela usa magia de gravidade para deixar as armas mais pesadas, transformando cada arremesso num ataque mortal. Mabel eventualmente o ataca e destrói seu cajado, forçando-o a se render na hora. O anunciante chama Mabel de heroína imparável, o que confunde Seika, mas Amu explica que a heroína original também se chamava Mabel e usava a mesma arma, mas as coisas não batem. Mais tarde naquela noite, um cara de cabelo verde envia uma mensagem secreta por um pombo, mas Seika a intercepta. O homem tenta atacá-lo, mas Seika o imobiliza fácil e revela que o viu se encontrando com um informante antes. O homem se recusa a falar, então Seika invoca Satori, um demônio que lê mentes, e puxa a informação direto do cérebro dele. Seika descobre que o homem trabalha pros demônios e está mirando na heroína, que acaba sendo Mabel. Depois de confirmar tudo, Seika solta o homem, então diz a Satori que ele pode tê-lo como seu Maclenche feliz. Satori come o homem vivo, e diz que tinha que ser feito, já que deixá-lo viver seria perigoso. Seika descobre que ele está lendo sua mente sem permissão e o ameaça na hora, o que o faz recuar até Seika selá-lo de volta. Yuki aparece depois de testemunhar tudo, e Seika pede desculpas por assustá-la. Ele então chama seu corvo e verifica, mas está criptografado, o que o irrita, já que ele já transformou o único cara que podia explicar em comida de demônio. Ainda assim, Seika descobre o plano da academia: deixar Mabel agir como a heroína falsa e atrair toda a atenção para que os demônios a ataquem em vez de Amo. Yuki pergunta sobre a identidade de Mabel, e Seika assume que Mabel nem é o nome verdadeiro dela, mas ele não se importa o suficiente para investigar, já que ela está ajudando a proteger Amu de qualquer forma. No dia seguinte, Kyle manda o oponente pro limbo usando seu olho do mal de novo, e outro estudante, Renos, avança também, já que ele usa os 4 elementos como o avatar, o que faz todo mundo hypa como se fosse o protagonista. Renos encontra Seika e diz que se verão na final, e Seika vence fácil a próxima luta contra um necromante. Mabel também vence sem muito esforço, e depois da luta, ela confronta Seika e pede para ele desistir antes da semifinal, avisando que não vai se segurar e pode matá-lo. Seika recusa. Enquanto isso, o oponente de Kyle desiste, então o próximo é Kyle contra Renos. Renos se bufa com magia de luz para resistir ao olho do mal, e Amu fica chocada, já que o cara já usa 4 elementos e agora adicionou magia de luz, basicamente tentando virar um vingador completo.
Renos começa a atacar Kaio usando fogo, vento, terra e água. Mas Kaio continua andando como se Renos estivesse jogando pedrinhas numa parede. Seika percebe que Kaio está usando magia de gravidade para se proteger, assim como Mabel. Renos rapidamente invoca vários golems para se defender, mas Kaio usa a magia das sombras e destrói todos na hora. Renos então tenta atacar direto, mas Kaio o prende com sombras, e antes que Kaio possa transformá-lo em sushi, os juízes param a luta e declaram Kaio o vencedor. Mais tarde naquela noite, Seika pensa em voltar para a academia depois do torneio, e Yukio lembra de não vencer, já que a vitória estragaria os planos deles. Enquanto ele tenta dormir, Yuki de repente se transforma em forma humana e diz que quer dormir ao lado dele assim, porque sim. Então Seika sente algo errado e percebe Mabel observando do telhado usando seu Shikigami. Ele pula em direção a Yuki para protegê-la, o que a deixa feliz, mas de repente Mabel ataca, jogando facas e o derrubando pela janela. Seika escapa usando seus feitiços e talismã de corpo duplo. Quando um bêbado aleatório interrompe, ela joga algo nele, então desaparece logo depois. Seika percebe que ela recuou e diz a Yuki que eles ficarão com ela pela noite. Depois de um tempo, Mabel tem um flashback vago do passado, lembrando algo incerto envolvendo o irmão, mas Seika aparece na hora, colocando-a em modo de combate de novo. Seika diz que está ali só para conversar, mas ela se pergunta por que ele falaria com alguém que quase o mandou para o sono eterno. Seika já sabe que ela não estava tentando matá-lo, e ela admite dizendo que só queria quebrar ossos o suficiente para que o prêmio fosse só a despesa do hospital. Ela quer que ele desista, já que precisa chegar à final, então pede mais uma vez para ele parar de ser teimoso e sair do caminho. Seika então revela que sabe que ela só está fingindo ser a Mu, agindo como isca para atrair a atenção dos demônios, mas Mabel o corrige e diz que a missão dela não é vencer, mas ser morta por Kaio, para que os demônios acreditem que a heroína está morta. Ela diz que ela e Kaio foram criados pelos mercadores Rugrok, que são especialistas em transformar jovens escravos em soldados perfeitos. Esses mercadores fazem uma operação nojenta, onde abrem o crânio e gravam magia direto no cérebro, removendo medo, dúvida e livre-arbítrio. Basicamente desinstalando a pessoa e instalando um vírus mágico. Ela acrescenta que os mercadores os criam em grupos de 4, forçando-os a viver e treinar juntos para construir confiança, só para essa confiança ser completamente destruída depois. No fim, só uma criança é escolhida para a operação, e essa criança deve matar as outras 3 como teste final, provando que se tornou um soldado sem emoções. Mabel diz que foi considerada descartável, então recebeu essa missão como isca, e seu propósito oficial é morrer nas mãos de Kaio. Mas secretamente, ela planeja chegar à final e matar Kaio ela mesma. Seika descobre a verdade, notando o cabelo tingido e os olhos iguais, percebendo que Kaio é na verdade o irmão dela. Ela admite e explica que antes da operação, o irmão disse que se ele virasse outra pessoa, ela deveria ser quem o mandaria para o limbo. Ela diz que não o reconhece mais, já que o verdadeiro nunca mataria pessoas sem motivo. Então planeja honrar o último desejo dele e libertá-lo do que ele se tornou. Seika pergunta se ela consegue vencê-lo, mas ela diz que não importa, já que vai virar churrasquinho, seja no torneio ou depois, quando os mercadores a descartarem como lixo vencido. Depois de ouvir tudo, Seika decide que ele mesmo chegará à final e derrotará Kyle, dizendo que ela não precisa mais carregar esse fardo. Ela não acredita nele e diz que é tarde demais para ela, já que a vida dela foi decidida há muito tempo. Mas Seika insiste que ela ainda pode viver livremente e voltar para a academia, prometendo protegê-la. No dia seguinte, a semifinal deles começa, e Mabel aparece com um machado de batalha enorme, finalmente largando a farsa de heroína e revelando seu verdadeiro estilo de luta. Ela ataca na hora, mas Seika desvia de tudo. Ele contra-ataca com pedras e cipós, testando-a, mas ela continua resistindo, até que ele secretamente aumenta o peso do machado dela 1000 vezes, diminuindo sua velocidade, e então fortalece seus cipós com mercúrio. Seika pega o machado enorme de Mabel, e ela diz que é inútil porque a arma é pesada demais para ele sequer mover. No entanto, Seika usa um de seus talismãs para reduzir o peso, levanta fácil e encerra a luta ali mesmo. Seika é declarado vencedor, e depois ele a tranquiliza, dizendo para deixar Kyle com ele porque ele é o protagonista aqui. Na final, Seika enfrenta Kyle e pede desculpas por interferir no plano deles. Mas Kyle não se importa nem um pouco e só foca no fato de que Mabel ainda está viva. Já que a missão dele não está completa até que ele a mate, Seika tenta argumentar, mas Kyle se recusa a ouvir. A luta começa e Seika invoca imediatamente uma névoa vermelha densa para bloquear a visão dele, então ataca com chamas, mas a magia de gravidade de Kyle o protege fácil. Seika então muda de tática e o prende de novo com os cipós infundidos com mercúrio, mas Kyle escapa usando magia das sombras e continua andando, tipo o Exterminador. Seika então invoca um portal e chama um minotauro gigante e as sombras de Kyle não fazem efeito nele, então o minotauro o domina na hora. Seika até diz que se Kyle ainda pudesse sentir medo, ele nunca teria escolhido esse caminho. Seika planeja deixá-lo viver, mas de repente Kyle é atingido por uma maldição, e Seika bloqueia tarde demais, com Kyle já tossindo sangue do dano. Kyle usa seus últimos momentos para enviar uma mensagem final a Mabel.
Seika não concorda com o resultado e tenta usar uma técnica proibida para revivê-lo, mas Yuki o alerta que isso atrairia atenção perigosa, lembrando-o dos perrengues da vida passada, então ele se contém. Após a luta, Seika diz a todos que Kyle foi completamente pulverizado, e eles acreditam, declarando-o o vencedor do torneio. Na verdade, ele planeja enterrar o corpo de Kyle para que Mabel possa se despedir dignamente. Seika entrega a mensagem final de Kyle, onde ele pedia desculpas por um trevo de 4 folhas. Mabel então se lembra da infância, especialmente de quando ele quebrou seu grampo de trevo, e finalmente desaba, aceitando a morte. Ela finalmente se sente aliviada quando Seika diz que pode voltar em segurança à academia e não ser uma assassina sem mente. Ao saírem, Enmu desafia Mabel para outra luta e revela que agora também usa magia de gravidade, pegando-a de surpresa. No entanto, as duas lentamente começam a se dar bem, em vez de tentarem se estraçalhar. Mais tarde, a diretora revela que planejou tudo para que Seika salvasse Mabel, admitindo que viveu mais de 300 anos e já sabia que ele não era um nobre perdedor qualquer. Mabel volta à vida normal, mas sofre com os estudos. Quando Seika a pressiona para se preparar para os exames, ela tenta escapar até que Ifa revela que ele estava pegando leve com ela o tempo todo. Dias depois, no refeitório, Seika janta com as garotas quando elas perguntam sobre seus planos para as férias de verão. Ele então conta sobre um dragão que Blasi pediu para investigar para o reino de Astéria. Depois que Ifa diz que deve ser por causa de suas notas incríveis, as garotas perguntam se podem ir junto, mas Seika as manda de volta para casa, sem perceber que as duas querem, na verdade, entrar em seus lençóis reais. Nesse instante, o príncipe Cecílio de Astéria entra com sua assistente, uma elfa gata chamada Liz. Ele vai direto para Seika, que diz que deviam ter mandado chamá-lo. Cecílio diz que estava visitando a academia, avista Ifa e começa a soltar cantadas como um tarado de carteirinha. No entanto, o choque real acontece quando ele a convida para seu harém. Ifa rapidamente diz que é escrava de Seika, mas Cecílio afirma que não é problema, pois pode pagar qualquer preço que Seika pedir, enquanto Seika tenta explicar que ela não está à venda. Liz sugere que conversem em outro lugar. Minutos depois, numa sala privada, Cecílio explica que o dragão que incomoda sua nação já trabalhou com eles no passado. Sua recente mudança de comportamento deixou todos confusos, e embora não tenha causado muito dano, querem resolver o problema antes que vire um problemão. Seika então pergunta como os dragões começaram a viver em paz com eles. Cecílio explica que ele foi supostamente chocado por uma das rainhas passadas de Astéria. Após avistar Ifa novamente, ele sugere planos para o jantar, mas Liz o manda controlar o fogo no rabo. Muito depois, Seika está voltando quando Amu e Mabel o arrastam para os arbustos para perguntar cada detalhe da conversa com Cecílio. Elas querem saber o que ele quer com Ifa, então Seika admite que gosta muito dela antes de dizer que não quer atrapalhar Ifa se ela quiser entrar no harém do príncipe. Emo e Mabel imediatamente o alertam para não dizer isso a Ifa, pois ela pode entender tudo errado, então Seika concorda. No dia seguinte, ele se junta a Ifa numa carruagem para uma viagem a Astória. Como de costume, ele rapidamente se cansa da estrada. Mas quando Ifa diz que Cecílio a convidou para a carruagem dele, seu sangue volta a bombear. Ela também diz que ser considerada para o harém de Cecílio é até legal, e isso confunde Seika, pois ele nunca sentiu ciúmes antes. Dias depois, eles finalmente chegam a Astíria, e assim que saem das carruagens, o dragão aparece. Enquanto Cecílio explica como ele tem incomodado os negócios locais, o dragão voa direto. No momento seguinte, um tigre de lava gigante aparece e persegue o dragão antes de fixar os olhos em Ifa. Ele avança nela, mas Seika usa um feitiço de gelo poderoso para mantê-lo no lugar. No entanto, sua armadura vulcânica começa a derreter o gelo, então Seika se prepara para uma batalha de verdade, mas então um invocador chamado Zect consegue controlar a fera novamente. Cecílio então exige saber por que seu monstro da morte está sendo permitido vagar livremente. Zect explica como o dragão começou a atacar pessoas enquanto ele estava fora. Cecílio então o apresenta como chefe de um grupo mercenário que ele contratou para matar o dragão. Naturalmente, Seika fica preocupado que ele esteja tomando um passo tão drástico para resolver o problema, mas então Zect o interrompe para dizer que pode facilmente desviver um dragão. Puto da vida, Seika o avisa para manter seus bichinhos na coleira, porque não será tão gentil da próxima vez que um deles atacar. Depois de mandar Zect ir embora, Cecílio avisa Seika que é perigoso provocar um brutamontes como ele, então Seika pede desculpas. No entanto, ele ainda é contra a ideia de matar o dragão, pois ele tem sido um símbolo de harmonia para o reino por anos. Depois de saber que Cecílio nem contou à rainha ou aos súditos, Seika discorda ainda mais. No entanto, Cecílio diz que a decisão é dele, já que a cidade dele é a que está sendo constantemente atacada. Nisso, Seika admite que pode ter exagerado, então ele vai até Ifa e pergunta por que ela ficou parada como um picolé humano enquanto o tigre atacava. Enquanto a repreende por não ficar alerta, Cecílio diz para ele parar de ser tão duro com ela, mas então Seika o manda não se meter. Ao saírem, ele se lembra do dia em que Mizuchi comeu um de seus alunos e decide treinar Ifa muito mais duro para que ela não acabe na mesma situação. No dia seguinte, após horas de pesquisa, ambos encontram registros precisos da história do dragão.
Tudo começou quando uma rainha passada chocou um ovo de dragão fêmea e o criou para viver pacificamente com o povo do campo. Com o passar dos anos, um dragão macho se juntou a ela na montanha, e juntos eles fizeram outro ovo de dragão. No entanto, isso foi há mais de um século, e o primeiro dragão está morto, enquanto sua prole partiu décadas atrás. Com isso, Ifa supõe que o dragão macho está provavelmente atacando porque está sozinho, mas então Seika decide subir a montanha para ver por si mesmo. Ifa fica preocupada que o dragão seja muito poderoso, mas Seika diz que só quer dar uma olhada, então ela se oferece para ir junto. Quando ele diz para ela não se incomodar, ela aceita com um sorriso, escondendo o quão mal se sente. Mais tarde naquela noite, Ifa aparece no quarto de Seika para dizer que Cecílio a convocou para seus aposentos. Depois de dizer que ela não precisa ir, Seika nota as lágrimas em seus olhos e pergunta se ela quer ficar no quarto dele. Ela imediatamente diz sim até perceber que ele só tem uma cama, mas Seika mal pisca ao oferecer para compartilhá-la. Momentos depois, eles se aconchegam para a noite, mas então Seika pergunta a Ifa o que ela pensa da oferta de Cecílio. Ela fica confusa por ele estar perguntando isso, então ele diz que não seria uma oferta tão ruim se ela estivesse interessada. Isso a deixa chateada, então ela pergunta se ele realmente não se importa que ela entre no harém de Cecílio. Seika então admite que sentiria falta dela, mas também diz que ela tem que fazer suas próprias escolhas. Na manhã seguinte, Yuki acorda Seika e diz para ele pegar leve com a pobre Ifa, porque ela obviamente o ama. Seika duvida disso, dizendo que ela só está apegada porque cresceram juntos, mas Yuki o assegura que ela tem sentimentos reais por ele. Minutos depois, Seika encontra Cecílio em uma varanda e pergunta por que ele é tão obcecado por Ifa. Cecílio então diz que ela parece uma dama muito sábia, além do fato de que ela é uma gata. Quando ele oferece pagar qualquer preço por ela, Seika diz que depende completamente de Ifa se ela quiser entrar no harém dele. Ele também conta a Cecílio sobre seu plano de ir ver o dragão, então Cecílio lhe deseja sorte enquanto arma um novo plano para Ifa. Depois que Seika sai, Liz encontra Ifa e a leva para uma varanda com vista para todo o reino. Lá ela explica que a imensa energia mágica em Astéria é o motivo pelo qual o dragão aguarda. Ifa tenta se fazer de desentendida sobre magia, mas Liz a manda parar de fingir porque era fácil ver que ela tem sangue élfico nas veias. Ela então diz a Ifa para deixar Seika e entrar no harém, porque Seika é literalmente um monstro em forma humana. Ela insiste que ele é perigoso, mas Ifa se recusa a aceitar isso e diz que passou a vida inteira com Seika. Liz então pergunta se ele é realmente filho de Blase, e depois que Ifa diz que ninguém conhece a mãe dele, Liz diz que ele pode ser um meio demônio. Isso explicaria por que os elementais o evitam, mas Ifa ainda não quer nem considerar que Seika é ruim para ela. Enquanto isso, Seika acaba de chegar ao topo da montanha com a ajuda de um de seus Ayashikes. Depois de mandá-lo de volta, ele casualmente se aproxima do dragão e diz: Oi. O dragão ataca imediatamente, mas ele facilmente evade os ataques e invoca outro Ayashike para prendê-lo ao chão. Depois de usar uma rede para prendê-lo no lugar, ele entra no ninho e avista um ovo. Yuki fica confusa, já que o dragão é macho, então Seika explica que dragões podem, na verdade, trocar de papéis dependendo do ambiente. Como a dragão fêmea bateu as botas há um tempo, o macho provavelmente trocou de papéis para ter filhotes. Ele então percebe que o dragão estava atacando por causa do ovo e decide ajudar a incubá-lo. Nesse meio tempo, Liz acaba de levar Ifa para o harém de Cecílio para mostrar o que ela está perdendo. Acontece que há um monte de gatas sendo treinadas para entrar no círculo político do país. Elas também parecem genuinamente animadas para serem uma das muitas concubinas de Cecílio, então Ifa tenta manter a mente aberta. Por outro lado, Seika ainda está mantendo o ovo aquecido e ficando um pouco cansado disso. Quando ele tenta sair, o dragão o puxa de volta porque ainda não está pronto para ser um pai responsável. Nesse instante, Liz leva Ifa para a varanda onde Cecílio espera com 2 oficiais. Eles explicam que a impressão digital dela em um documento e o pagamento de uma certa taxa serão suficientes para comprar sua liberdade. Ouvindo isso, Ifa diz que precisam da permissão de Seika, mas Cecílio diz que pode facilmente anular a autoridade de Seika. Ele também explica que está apenas comprando a liberdade dela, para que ela não precise mais ser sua escrava, e se virar problema, ele pode pagar o preço que Seika pedir. Depois de considerar, Ifa recusa e diz que prefere esperar por Seika, mas então os oficiais dizem a Cecílio para forçar a Ifa. Eles afirmam que ela será grata no futuro, então Cecílio ordena aos guardas que a agarrem. Ifa imediatamente tenta usar os elementais, mas Liz usa uma barreira para manter os elementais longe dela. Ela então corta o polegar de Ifa para que possam usar o sangue dela para a impressão digital. No entanto, assim que ela tenta pegar a impressão, Seika retorna com o dragão e explica o que aconteceu com o ovo, para que não precisem se preocupar. No entanto, ele precisa de alguém com magia de fogo para manter o ovo aquecido. E como Ifa é a única, ele sai com ela. Minutos depois, eles voltam para o ninho do dragão, mas então o tigre flamejante de antes ataca novamente. Depois de usar a mesma habilidade de gelo para prendê-lo, Seika diz a Zeki e sua equipe para pararem de se esconder, porque ele já sabe que eles estão atrás do ovo. Zeki então sai e admite que estava enganando Cecílio enquanto tentava roubar o ovo, razão pela qual o dragão começou a atacar em primeiro lugar.
Quando Seika diz para ele esquecer o ovo, Zeki ri e ordena que o tigre ataque novamente. No entanto, ele é subitamente atingido por um feitiço poderoso, e Seika fica chocado ao ver Ifa tão confiante. Zeke então manda seus homens atacá-los, mas desta vez, Seika usa um único feitiço de chama branca para reduzir o tigre às cinzas. Como se não bastasse, o dragão retorna, então os homens de Zeke tentam escapar, mas Seika os captura. Nisso, ele tenta explodir a montanha, mas Ifa incinera seu livro de feitiços. Muito depois de prender Zeke e seus homens, Seika diz a Cecílio que ele só precisa ajudar o dragão a chocar seu ovo para restaurar o relacionamento pacífico deles. Surpreendentemente, Cecílio diz para ele desviver o dragão e afirma que precisa realizar algo grandioso para garantir sua reivindicação ao trono. Depois que Seika recusa, Cecílio ordena a seus homens que prendam Seika por usar sua magia para tornar o dragão errático. Seika inicialmente tenta manter a raiva sob controle, mas então Cecílio diz a Ifa que ela pode finalmente se juntar ao harém. Enquanto ele se aproxima para agarrá-la, Seika perde a cabeça e chama Cecílio de novato inútil, que não tem moral para almejar o trono, já que obviamente não sabe ser um verdadeiro líder. Depois que ele se recusa a deixar Ifa ficar com alguém tão traiçoeiro quanto ele, Liz diz aos guardas para largarem as armas. Ela então diz a Cecílio para aprender a aceitar uma derrota, e depois que Ifa recusa respeitosamente sua oferta, Liz pede para falar com ela em particular. Uma vez lá fora, ela diz a Ifa que seu amor por Seika é muito óbvio, mesmo que ela tente negar. Ela então desenha uma insígnia especial para dar a Ifa acesso a mais elementais. No caminho de volta para a academia, Seika pergunta a Ifa sobre o tipo de homem com quem ela gostaria de se casar. Ela então o descreve, mas ele diz pra ela ser um pouco realista, porque o cara que ela acabou de explicar parece bom demais pra ser verdade. Em outro lugar, um garoto solitário observa horrorizado, enquanto uma equipe de demônios liderada por um cara chamado Zormin oblitera suas bestas invocadas. Quando Zormin promete poupar sua vida pela informação que ele compartilhou, o garoto se recusa a acreditar nele e invoca um ciclope colossal para defendê-lo. No entanto, Zormin o derrota facilmente e diz aos outros para dividirem o corpo do garoto como um bife wagyu. No castelo, a princesa é abordada por dois cavalheiros que dizem que é hora de se preparar para ir, e ela aprova. De volta na academia, Seika diz a Amu que quer que ela conheça sua família, mas ela pensa que é algum tipo de pedido de casamento. Ifa piora as coisas quando dá sua bênção, como se não estivesse em conflito, mas Seika diz a ela que não é nada disso. Ele explica que está apenas indo para casa para as férias de primavera, e seu pai quer conhecer essa espadachim, que pode usar todos os elementos como se fossem joias do infinito. Emo solta um suspiro de alívio por não haver planos de casamento e aceita. E Seika convida Mabel também, dizendo que seu pai adoraria conhecer a filha do Barão Crane, então ela aceita. Mais tarde, quando está sozinho com Yuki, Seika admite que não está nem um pouco animado para ir para casa, porque tem outra pessoa esperando lá também, alguém realmente importante. Mais tarde, quando chegam, são recebidos pelo pai de Seika e seu irmão mais velho, Luft. Seika apresenta sua própria equipe e Ifa finalmente se reencontra com seu pai, Eds. O reencontro é interrompido quando Glai aparece do nada, ainda carregando aquele dano emocional por perder sua vaga na academia para Seika. Mas Glai surpreende a todos agradecendo a Seika, já que perder aquela vaga o empurrou para o exército, o que de alguma forma funcionou melhor para ele. Mas mesmo assim ele ainda não esqueceu a humilhação, então ele exige um duelo com Seika determinado a dar o troco. Amu pergunta a Ifa se este é o delinquente sem vergonha que os tem intimidado, e quando ela diz sim, ela imediatamente se intromete para lutar contra Glai. Ele concorda em duelar com Glai apenas se Amu perder, o que já mostra que ele tem total confiança nela. Seika anuncia que nenhuma magia será usada nesta luta, e com isso, a luta começa. Amu ataca agressivamente, enquanto Glai tenta acompanhar e de repente escorrega, dando a Amu a chance perfeita para acabar com isso rapidamente. Assim que ela se move para colocá-lo em uma dívida de aura massiva, Glai canta algo, então a desarma imediatamente. Amu o acusa de trapacear usando magia, mas Glai diz a ela que ele nunca realmente lançou nada, significando que ele apenas a enganou e a superou mentalmente. Glai então exige lutar contra Seika diretamente, ainda tentando restaurar sua honra como Zuko. Mas antes que a luta possa começar, a princesa Fiona aparece de repente e para tudo instantaneamente, e Glai realmente ouve sem discutir, o que choca Seika porque isso é incomum para ele. Glai a apresenta como Princesa Fiona Ergalaglav, a princesa sagrada, e todos ficam chocados porque a realeza aparecendo assim, do nada, nunca é normal. Enquanto eles entram, Yuki pergunta o que significa uma princesa sagrada, já que o título soa como algo saído de um jogo de fantasia, e Seika explica que não é um título oficial, mas ela nasceu do imperador e de uma sacerdotisa, significando que ela carrega sangue real e sagrado, basicamente ganhando na loteria da vida sem nem tentar. Amu se pergunta por que alguém como ela viria até aqui, e fica claro que a princesa queria especificamente conhecer Seika. Ela pediu para eles serem seus cavaleiros sagrados, acrescentando que planeja ficar por alguns dias, então ela quer que eles a escoltem de volta à capital. Depois que ela sai, Amu começa a questionar Seika, claramente desconfiada de como ele sabia que a princesa apareceria, como se tivesse uma bola de cristal mágica. Mais tarde, eles jantam juntos, e enquanto conversam, o pai de Seika tem um flashback, onde ele está em sua biblioteca, e pede a Eds para falar livremente, já que não há mais ninguém por perto.
Ele pergunta se ele está chateado com Ifa sendo enviada para a academia, e Etis admite que não está bravo com a academia em si, mas ele odeia que sua filha esteja servindo Seika. Já que ele acha Seika assustador e muito propenso a começar um harém, seu pai o defende dizendo que ele tem se saído bem na academia. De volta ao presente, o pai de Seika o elogia por lidar com a situação em Astéria, e sua mãe diz para ele escrever para casa com mais frequência, o que choca Seika porque ela passou a vida inteira agindo como se ele fosse invisível, e agora de repente se lembra que ele existe. Mais tarde naquela noite, Amo visita Seika em seu quarto porque ela só quer passar um tempo com ele e ela pergunta o que ele planeja fazer depois da formatura. Ela fala sobre voltar a ser uma aventureira, já que ficar parada claramente não é a praia dela, e Seika se lembra da vez em que ficaram presos na masmorra juntos, quando ele prometeu ir aventurar com ela. Ao contrário da maioria das pessoas que fazem promessas e esquecem, ele realmente planeja cumprir, decidindo que também se tornará um aventureiro. Amu fica surpresa que ele levou a sério, mas ela se sente feliz sabendo que eles ficarão juntos. No dia seguinte, Seika mostra a cidade a Fiona, enquanto Glaio lembra que eles deixaram os outros cavaleiros para trás, significando que agora eles carregam a responsabilidade de proteger a realeza literal. Fiona pega a mão dele para não se perder e eles andam pelo mercado, atraindo atenção instantaneamente, já que uma princesa andando casualmente não é algo que se vê todo dia. Eles experimentam comidas diferentes, mas sua viagem pacífica é interrompida quando um tronco gigante de madeira cai de um canteiro de obras próximo. Glai reage instantaneamente e o destrói com magia, enquanto Amu cria um escudo de golem para proteger Seika e a princesa de galhos caindo. Seika os agradece, mas Fiona fica irritada por ele não ter exibido seus poderes incríveis de protagonista. Mais tarde, Seika compra um pequeno cachecol para ela e a ajuda a usá-lo, e quando ela se pergunta como está, ele cria um espelho mágico para ela. Glai diz a ele que ele sempre usa magia estranha, mas Fiona adora o gesto. Na manhã seguinte, a princesa sai procurando por Seika como se fosse um jogo real de esconde-esconde, mas Seika usa seus talismãs para evitá-la completamente porque ele é alérgico à interação social. O que pergunta como funciona a habilidade de prever o futuro da princesa, já que parece similar à sua adivinhação, e Seika explica que a adivinhação é na verdade limitada. Ela só usa pistas e ferramentas disponíveis para prever resultados possíveis, o que significa que é mais como um chute bem informado, com um toque de inteligência. Mas a habilidade da princesa é completamente diferente, pois ela vê as coisas diretamente, sem depender de nada, o que a torna muito mais perigosa. Enquanto caminhavam, Amu passa, e Seiko surge de repente dos arbustos, dando um susto de arrepiar nela, como uma pegadinha de Dia das Bruxas. Ela revela que perdeu para Glai de novo, o que confunde Seika porque, com base na força bruta, ela deveria vencê-lo facilmente, significando que Glai claramente subiu de nível enquanto ela ficou estagnada no mesmo lugar. Ela diz que a princesa estava sentada sozinha jogando xadrez, o que a fazia parecer bem triste, então Seika decide se juntar a ela por curiosidade. Acontece que ninguém mais quer jogar contra ela, então ela pergunta se ele sabe jogar, e Seika se diminui, dizendo que é apenas um mero iniciante. A princesa lhe dá uma desvantagem e remove todas as suas peças principais, deixando apenas peões, basicamente se auto-nerfando só para equilibrar as coisas. Seiko assume que a partida será fácil, mas ela de repente apimenta a situação, adicionando uma aposta. O vencedor pode pedir qualquer coisa ao perdedor. Ela o tranquiliza, dizendo que ele pode recusar se o pedido for longe demais, então ele concorda e eles começam a jogar. Enquanto jogam, ela pergunta qual ele acha que é a peça mais forte e em vez de dar a resposta óbvia, ele diz que os próprios jogadores são os mais fortes, já que eles controlam não só os soldados, mas também os reis, acrescentando que os políticos que não podem ser mortos são os mais poderosos. A princesa concorda, mas vai além, explicando que a maioria pensa que o rei ou os cavaleiros dragão são os mais fortes, mas ela acredita que o poder real vem daqueles que nem estão no tabuleiro, ou seja, as pessoas comuns que vivem no país. Ela explica que nunca teve o rei ou os cavaleiros a apoiando, então ela conquistou o apoio das massas, confiando na lealdade deles para levá-la adiante. Seika percebe que essa confiança provavelmente vem de sua presciência e ela fica surpresa que ele saiba disso. Perguntando se Glai lhe contou, ele confirma, e ela diz que é grata a Glai por ter contado, acrescentando que sabe o motivo pelo qual lhe foi dado esse poder, e está determinada a usá-lo bem. Vendo que ia perder de qualquer jeito, Seika desiste cedo, e a princesa deixa claro que nunca usaria sua presciência para tornar o jogo injusto. A princesa então admite que quer o apoio dele, claramente vendo seu valor. E Seika imediatamente pergunta sobre suas verdadeiras intenções, já que sabe que se envolver com ela definitivamente trará muita encrenca. Ela lhe diz que quer salvar alguém, então descreve uma visão de jovens brincando perto de um enorme buraco sem percebê-lo, o que significa que eles acabarão caindo enquanto vivem suas vidas normais, e ela quer impedir que isso aconteça. Ela admite que não pode explicar tudo claramente porque revelar demais poderia mudar o próprio futuro, mas mesmo assim, Seika concorda em ajudar como puder. Logo, é hora de voltar para a capital e Luft vem se despedir deles, como o irmão mais velho de confiança que ele é. Mabel reclama de ir embora porque mal tinha começado a aproveitar suas férias tranquilas, mas Seika lembra que ela tem estudos para retomar.
Eles iniciam sua jornada, e Seika viaja na mesma carruagem que Glai e a princesa, já que é a mais estável. Glai acha surpreendente que Seika tenha fraquezas, provavelmente esperando que ele fosse perfeito em tudo, enquanto Seika vigia a caravana. De repente, uma explosão atinge uma das carruagens, mas acaba sendo um chamariz, significando que alguém claramente planejou esse ataque cuidadosamente, em vez de agir como uns idiotas aleatórios. Depois que Seika sai e vê bandidos o cercando, o líder dos bandidos ordena que seus homens atirem flechas em Seika, provavelmente pensando que ele é apenas um mago fraquinho, mas Seika imediatamente cria uma nuvem magnética que para todas as flechas facilmente, fazendo-as parecerem completamente inúteis. Os bandidos então tentam usar magia da terra, mas Seika bloqueia tudo com sua barreira como se estivesse espantando moscas. Glai e os cavaleiros começam a lutar de verdade, enquanto a princesa pede que os bandidos sejam capturados vivos. Então Seika usa suas vinhas para agarrar todos os bandidos de uma vez, encerrando a luta imediatamente. Depois todos se perguntam por que os bandidos atacaram um comboio tão fortemente guardado, já que o plano não faz sentido, a menos que estivessem desesperados ou fossem burros de doer. A princesa agradece a Seika pela ajuda, e quando ele pergunta se ela sabia quem os enviou, ela revela que tem inimigos demais, então não consegue identificar. Ela acrescenta que já havia antecipado esse ataque e preparou carruagens extras para transportar os bandidos capturados de volta para interrogatório, exibindo sua presciência mais uma vez. Seika se preocupa com o risco de mantê-los vivos, mas ela lhe diz que os bandidos estão esperando reforços que nunca virão, o que significa que eles perderam sem nem perceber. Mais tarde, eles finalmente chegam à capital e se separam, e ela os agradece novamente, lembrando a Seika que ela está sempre ao lado dele. Em outro lugar, os demônios continuam avançando em direção à capital, com um único objetivo em mente: eliminar a heroína. Dias depois, Seika está de volta à academia, sendo informado de que precisa representar o corpo estudantil, o que ele aceita. No entanto, ao sair, Yuki pergunta se foi uma jogada inteligente, já que o lance dele é ser o mestre das marionetes, trabalhando nas sombras. Seika então diz que, na verdade, planeja agir como um estudante comum, tentando progredir como todo mundo. Isso o fará parecer muito menos suspeito, mas Yuki ainda está preocupada que seus verdadeiros poderes o exponham. Seika diz que não há com o que se preocupar, pois ele pode lidar facilmente com qualquer problema sem chamar atenção para si mesmo. Nesse momento, ele sente algo estranho e diz a Yuki para ficar perto dele. Quase ao mesmo tempo, os demônios de Zormund aparecem nos muros da cidade para sua missão. Depois de dar uma boa olhada ao redor, ele fica inquieto e se pergunta por que está preocupado, quando eles só precisam eliminar uma garotinha insignificante. Ele rapidamente descarta essa preocupação e garante aos outros que será uma missão tranquila, pois eles só precisam reunir todos os estudantes para um abate rápido. Assim que ele os teletransporta para a academia, uma névoa densa cobre tudo. Mas ninguém levanta um alarme, pois pensam que é apenas o tempo. No entanto, Mabel logo avista Murtarev e instintivamente sabe que ele é uma ameaça, então ela ataca. O lunático sedento por sangue consegue sobreviver aos ataques dela e percebe que ela é incrivelmente habilidosa, então ele a elogia. Depois de perder o machado, ela joga facas imbuídas de magia que o prendem, mas Murtarev ainda consegue se libertar. Mabel tenta novamente usar suas facas contra ele, mas Murtarev as bloqueia e a ataca. No entanto, depois que a poeira baixa, Mabel aparentemente desaparece. Momentos depois, todos os demônios percebem que estão nos lugares errados, com Shikigamis no lugar de seus alvos. Enquanto tentam descobrir o que acabou de acontecer, Seika aparece em um círculo mágico. Zorman instintivamente escaneia suas habilidades e fica chocado com o que vê. Seika então diz a Murtarev que ele foi o único que lutou contra uma pessoa real, pois todos os outros eram seus Shikigamis. Com isso, Murtarev fica animado e o desafia para um duelo, mas sua cabeça de repente cai como uma bola de boliche. Pilaria vê isso e pensa que seria uma boa ideia usar seu olho do mal e Zorumen tenta impedi-la, mas já é tarde demais, pois Seika invoca uma serpente branca que para o coração dela com um único olhar. Lonin então tenta bancar o protagonista também, usando suas habilidades de domador na cobra. Mas assim que ele tenta fugir para Zoramin, a cobra o digere como um petisco frito. Com isso, Zormin finalmente percebe que não tem chance de vencer, então ele diz a Ganis para correr de volta para casa e contar a todos que o Lorde Demônio renasceu e está do lado dos humanos. Ganis tenta fazê-lo correr também, mas Zormin diz que eles não conseguirão sair vivos antes de liberar uma onda de seus feitiços mais fortes para parar um dos ataques mais fraquinhos de Seika. Minutos depois, Ganis chega à floresta com queimaduras por todo o corpo, então ele tenta recuperar o fôlego, apenas para ver um corte repentino em seu peito. Acontece que Seika já tinha assinado o atestado de óbito de todos eles antes mesmo de aparecer, pela primeira vez, e o que admite que está apavorada com ele, porque ele nem precisa de feitiços para liberar magia de tamanha magnitude. E enquanto Seika responde como se não fosse nada demais, Mabel aparece e pergunta se ele viu os assassinos que ela estava enfrentando. Então percebe que seu feitiço para manter as pessoas afastadas não funcionou nela, porque ela estava obcecada em derrotar Murtarev o tempo todo. Ele então diz a ela para não se preocupar, já que está tudo resolvido. E quando ela pergunta se foi ele, ele diz para ela guardar segredo.
Minutos depois, ele se junta ao resto da turma no salão de banquetes para falar sobre o discurso de Amo. De repente, um grupo de cavaleiros invade e exige ver Amu. Assim que ela se revela, o cavaleiro líder diz que ela está sob prisão por ter eliminado um emissário demoníaco. Confusa, Amu pergunta do que diabos eles estão falando, mas eles rapidamente a agarram. Ifa e Mabel então tentam lutar contra os cavaleiros, mas Seika as manda parar porque Amu será libertada assim que provarem sua inocência. Isso faz os guardas perderem a cabeça. Então eles tentam prender Seika por falar demais. Mas o cavaleiro líder os manda parar porque todos na academia são filhos de nobres respeitados. Com isso, eles partem com Amu, e Seika imediatamente relata o ocorrido ao diretor. Ela explica que tudo aconteceu porque Amu é a única que eles acham que poderia ter impedido o ataque demoníaco. Ela o assegura de que está fazendo tudo ao seu alcance para libertar Amu, mas Seika de repente fica sério e pergunta se seus esforços serão suficientes para salvar Amu antes que seus inimigos a eliminem. Vendo o choque em seu rosto, Seika se desculpa por ser tão direto e sai para encontrar Mabel e Ifa. Ambas também estão desesperadas por respostas, mas Seika calmamente diz que não tem com o que se preocupar, já que o diretor já está trabalhando para libertar Amu. Chocadas, elas perguntam se ele planeja ficar de braços cruzados e esperar que Amu volte em segurança, mas Seika insiste que tudo vai dar certo. Minutos depois, ele vai para a floresta e invoca Mizuki, que então tenta fugir novamente. Desta vez, Seika o manda voltar, mas no momento em que ele retorna, Yuki pede permissão para falar antes de dizer que ele deveria esquecer Amu se realmente quiser evitar uma repetição de sua vida anterior. Curioso, Seika manda continuar, então ela explica como tentar libertar Amo obviamente o colocará no centro das atenções que ele tem tentado evitar. Ele também estará indo contra o Império, o que o torna um inimigo, mas Seika se cansa da tagarelice e a manda calar a boca de uma vez. Enquanto se dirigem à prisão do Império, Amu se pergunta se algum dia verá seus amigos novamente, antes de ver um rosto familiar. Momentos depois, Seika alcança o espaço aéreo da prisão, então ele usa seu Shikigami para mapear toda a instalação, antes de usá-los como escadas para descer. Depois que ele zomba da segurança aérea pífia, um guarda o vê e imediatamente soa um alarme. Em segundos, Seika é cercado, mas enquanto os arqueiros atiram suas flechas, ele as dispersa com uma rajada de vento. Quando eles tentam atacar novamente, ele transforma seu Shikigami em pedregulhos para esmagá-los. Com isso, ele avança mais fundo na instalação, mas outro grupo de cavaleiros aparece. Então ele invoca um Ayashiki psicótico que fatia seus corpos como manteiga. Seika também entra na brincadeira, incinerando os soldados com suas chamas até não sobrar ninguém. Quando finalmente chega à cela de Amu e derrete as grades, ela fica preocupada com o que isso poderia significar para a família dele. Seika não se importa, porém então ela insiste para que ele volte para a academia, para que ela possa descobrir uma maneira melhor de recuperar sua liberdade. Isso até Seika dizer que eles planejam eliminá-la por causa do poder que ela possui. Assim que Amu pergunta do que ele está falando, ele sente alguém e ataca, mas é apenas Glai. Quando Glai pergunta o que ele está fazendo, Seika pergunta se ele quer aquele duelo de novo, mas Fiona aparece para impedir mais derramamento de sangue. Seika então exige saber a verdade sobre os planos deles para Amu. Então Fiona começa explicando como ser a heroína a torna uma ameaça muito maior do que ele poderia imaginar. A princípio, todos ficaram animados ao saber que a heroína provavelmente havia renascido, mas com o tempo ficou claro que a presença da heroína significava que a guerra estava chegando. É por isso que os demônios continuaram enviando assassinos, porque eles também estão tentando evitar a guerra. A existência contínua de Amu pode desencadear uma guerra a qualquer momento, e por isso algumas pessoas no Império prefeririam que ela fosse resolvida em segredo. Seika já sabe de tudo isso, então ele pergunta se eles vão mesmo eliminá-la por uma vida que ela não escolheu. Fiona então lhe diz que Amu ainda nem atingiu seus verdadeiros poderes, porque ele continua protegendo-a dos inimigos poderosos enviados para atacá-la. Quando ela implora para que ele vá embora e promete devolver Amu à academia em segurança, Amu tenta lhe dizer como Fiona e Glai a fizeram companhia. No entanto, Seika a manda calar a boca e diz que não pode confiar em Fiona, porque ela só se tornou amiga deles para este exato momento. Fiona fica de coração partido com isso, mas ela também já esperava, então ela diz a Glai para chamar os cavaleiros que esperam lá fora, enquanto ela leva Seika e Amu para uma carruagem. Ela já fez preparativos para que eles se mudem em segurança para a cidade de Ragna. Depois de agradecê-la, Seika desfaz todo o dano que causou à instalação e também cura os cavaleiros. No entanto, Fiona fica furiosa, porque já havia planejado culpar o ataque a um demônio desgarrado. Ela eventualmente aceita o gesto e lhes deseja boa sorte antes de voltar para dentro. Momentos depois, Amu tenta falar sobre o que essa mudança significa para eles, mas Seika está apenas tentando descobrir como dirigir aquela carruagem enferrujada. Enquanto isso, um demônio na sombra de Fiona pergunta quem diabos era aquele, porque ele podia sentir o poder de Seika. Quando Fiona diz que ele é o Lorde Demônio desta geração, o demônio pergunta por que ele está ajudando a heroína. Depois de dizer que Amu é sua amiga íntima, Fiona acrescenta que Seika ajudaria qualquer um, mesmo que isso o colocasse em risco. Dias depois, Fiona escreve para Ifa e Mabel para informá-las sobre Seika e Amu.
Muito tempo depois, Seika e Amu finalmente chegam a Rachna e ficam surpresos ao ver Mabel já aprontando das suas, enquanto Ifa tenta botar mais lenha na fogueira. Com suas garotas reunidas, Seika finalmente terá um tempo para mostrar a elas sua varinha mágica. Comente parte 2 para descobrir, e não se esqueça de deixar um like e ativar as notificações para mais vídeos como este.